E nesse debate o assunto é: o cristão que uma vez foi salvo e teve seu nome escrito no livro da vida, pode perder a salvação? Assista o vídeo até o final e não esqueça, passa lá nos comentários, nós queremos saber a sua opinião a respeito. O crente ou o cristão pode perder a salvação? Então, eu acredito que a nossa salvação, em qualquer linha teológica, a gente vai trabalhar bastante os versículos bíblicos, né, com a palavra de Deus, não só construções teológicas, mas também construções bíblicas, que se Deus ele viu o futuro, ele também, de forma presciente ou decretiva, ele já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, então não tem como esse salvo perder a salvação. Okay. Se a salvação é futura somente, então lá não vai perder, então essa pessoa nunca foi salva, ele nunca obteve ela. E eu vou defender que a salvação pode ser perdida, asseverando que Deus é soberano, asseverando que Deus é onisciente. A questão da onisciência de Deus não exclui o presente que Deus deu ao homem, que é o arbítrio, a sua escolha. A exegese bíblica, a meu juízo, é a melhor forma de apresentar doutrina bíblica, porque, como eu disse, existem coisas difíceis de entender, que os indoutos inconstantes, não é? Sim. Torcem para a sua própria perdição. Por exemplo, se um arminiano é taxado de semipelagiano e aquilo que estiver falando está na Bíblia, então taxa do que quiser, porque está escrito. O que importa é o que está escrito. Então, querido irmão, vamos começar aqui, e até convido o pastor para, junto comigo, vamos para o texto. Abra aí, irmão. Tem 1 minuto, 2, irmão? 2 minutos. 2 minutinhos está ótimo. Para começar, depois a gente segue. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1 diz assim: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não é? Eles apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Então vamos lá, o que significa isso? Vamos fazer exegese de apostasia. Em grego, eu nem vou ler para não tomar tempo, mas eu tenho aqui, se você quiser, posso até mandar para você. A tradução literal é: alguns se afastarão da fé. A palavra aqui é um verbo, certo? Então, qual é a análise? É, na verdade, a terceira pessoa do futuro do indicativo médio. Se é médio, irmão Cicarelli, o que é a voz média? O pastor Sandro sabe, não é? A voz ativa, o sujeito, realização. Sim. A voz passiva, da escola você aprendeu isso. O sujeito sofre ação. Sofre ação, e a voz média, em português tem um outro nome, né? Mas no grego chama-se voz média. Ela realiza ação sobre si. Para realizar ação sobre si é necessário ter um arbítrio, uma livre escolha. O que o texto sagrado está dizendo então com isso aqui, não é? Eles mesmos se afastarão, se retirarão, se separarão. Esse valor médio é muito relevante porque indica o envolvimento do próprio sujeito na ação. E aqui eu já estou defendendo a questão do arbítrio. Veja, ele está se afastando do quê? Está se afastando do trabalho? Ele está se afastando do ponto de ônibus? Ele está se afastando do quê? Ele está se afastando da fé. Então o texto ele é muito claro: afastar-se, retirar, abandonar, desertar, romper ligação com a fé. Então, a voz média no grego trabalha a ideia de um ativo reflexivo. Exato, sobre si, que no português seria chamado assim. E dentro da língua hebraica é o tronco lehit palel, que você faz ação e sofre ação ao mesmo tempo. Sobre si, exatamente. Sobre si. Por exemplo, a voz ativa, eu solto. A voz passiva, reflexiva, estou sendo sofro. solto. Agora, a média no grego, Estou me soltando. solto, eu estou me soltando. Ok. No caso aqui, ele está apostatando, não é de qualquer lugar. Ele está apostatando da fé. Existe um texto correlato que está lá em Hebreus, pastor, meio minuto, só para não tomar muito tempo. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, eu vou fazer a leitura aqui. Capítulo 3, versículo 12. Olha que texto interessante, que é o texto correlato. Eu até gostaria de fazer exegese do texto, mas não vou tomar tempo assim. Tendo cuidado, quem? Está escrito aí. Tende cuidado. 3:12? Hebreus. Tende cuidado, irmãos. Que nunca agem em qualquer de Não, vós. mas tende cuidado o quê? Irmãos. Paulo considera irmãos. Jamais aconteça haver
haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Paulo admite a possibilidade de afastar de Deus. O senhor trabalha dentro do conceito de uma vez salvo, sempre salvo? Sim, eu trabalho dentro desse conceito. Mas assim, eu já alerto, né? Eu já prefiro dizer isso agora, que a impossibilidade de perder a salvação não significa que a gente pode pecar à vontade. Claro. Não significa que a gente que tem perdido, desviado, que é salvo. Né? Não são essas coisas. Não significa que a gente não deva lutar contra o pecado todos os dias. Sim, né? sim, entendo. Então, mas a segurança da salvação não está em mim. Se a segurança da salvação tivesse em mim, eu já teria perdido. Quem sou eu para segurar algo que não está sob o meu poder? O que eu faço é santificar. E a santificação não é causa da salvação, ela é uma consequência do salvo. Hebreus capítulo 6, e vamos para o texto, né? Perdão, pastor, só me permite uma parte. Se o senhor usa a palavra nos manter, já pressupõe cair. Mas tudo bem, vai lá. Não, eu vou explicar isso. Era uma das perguntas que eu iria fazer, mas tudo bem, vamos lá. A forma como Deus nos vai assegurar a salvação é nos alertando, faz parte do processo de santificação. Levítico 20, versículo 7 e 8 diz que, o 7 diz que nós temos que nos santificar, e o 8 diz que pastor, Deus que nos santifica. Para quê? Se não tem possibilidade de perder. Mas calma, pastor. Calmo, filho. Deixa eu explicar aqui. O autor aos Hebreus, ele está usando alerta, justamente porque ele está escrevendo o contexto da carta, não é para ímpio, ele está falando para cristãos que estão voltando para a lei, né? Estão voltando para a lei. Vamos aqui para o texto. Esse autor aos Hebreus, ele tem tanta certeza de que a salvação não se perde, ele tem tanta certeza da salvação dos irmãos, e ele usa como modo de advertência que o versículo de número 9 de Hebreus 6, ele diz: quanto a vocês, meus amados, quanto a vocês, ainda que falamos dessa maneira, que maneira? Que vocês foram iluminados e tal, e caíram, ainda que falamos desta maneira, estamos certos. É uma certeza de que coisas melhores o esperam. Que coisas melhores? Com respeito, coisas relacionadas com a salvação. O senhor acabou de ler, vocês que foram iluminados e caíram. Aqueles. Ele não usa vocês. Um bom exemplo que nós podemos colocar aqui seria Judas, que foi iluminado e depois caiu? Não vejo Judas nessa parte. Porque ele não é salvo. Ele era filho da perdição, mas esse é outro debate. Predestinado desde a criação do mundo. Então ele outro anda debate. Tudo bem, perfeito, mas é rápido. Deixa eu segurar a veia debatedora. Mas eu preciso só explicar aqui, aqui Hebreus. Aqueles que o senhor coloca, assim, me perdoa com a devida vênia que claro, o senhor pastor, merece. Fique à vontade. Aqueles que foram iluminados, não exclui que eles foram iluminados. Aqueles que eles foram iluminados, não exclui que eles foram participantes do dom celestial. Então, eram dos nossos, e não são mais dos nossos. Eu tenho uma mas aí ele vai falar, não saíram porque não era dos nossos. Mas, olha, irmãos, então, mas tudo bem. Vamos inventar uma predestinação diferente. Vamos inventar uma predestinação. Tô aqui colocando hipotética. Vamos inventar uma predestinação que coloca no corpo e tira do corpo. Que seja, vamos supor que existisse. Não existe isso. Mas o texto está dizendo que eles foram iluminados, provaram o dom celestial. Não é um alerta, é uma afirmação. E se tornaram participantes do Espírito Santo. E outra afirmação: caíram. Deixa eu terminar. Eu deixo que é rapidinho, vou prometo ser bem rápido. Eu volto a afirmar, ele está trabalhando com alertas. Toda a carta aos Hebreus, ela tem essa ideia de trabalhar com esses alertas de sinalizações. Tanto que eu li o versículo de número 9, mostra que ele está se referindo a esses irmãos que, olha, apesar de eu falar dessa maneira... O livro também menciona a geração que morreu no deserto. Sim, exatamente. Ele trabalha com exemplos. E aí para quê? Para que Deus fala dessa forma? Justamente para nos assegurar. O versículo 12 mostra esse objetivo. Tá aí no texto, vamos pro texto. Para que tudo isso? Para quem está assistindo agora, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, herdam as promessas. Então tem um objetivo. Gente, cuidado, esses alertas não estão indicando possibilidade de perda de salvação, mas está alertando justamente para você se manter dessa forma. Olha, eu estou cuidando de você nessa área, cuidado disso, porque a nossa salvação ela é eterna.
A gente não está sendo salvo para chegar no final e achar que essa salvação vai terminar. Nós já somos salvos. Jeremias 31:3 diz que com amor eterno eu te amei e por isso eu te atraí. Se o cristão não perde a salvação, como explicar esse versículo que o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida? Se existe a menção de maneira nenhuma riscarei, é porque existe a possibilidade de ser riscado. E se existe a possibilidade de ser riscado, como o cristão não perde a salvação? Sim, eu entendo perfeitamente que esse texto ele é o contrário, ele não dá essa possibilidade de riscar. Ele justamente dá uma afirmação para os salvos de que de maneira nenhuma eu riscarei. Porque não tem como, Deus é soberano, independente de construção teológica, ele escrever e depois ele ter que apagar isso, né? Quando a Bíblia fala de Moisés, é livro dos vivos, a gente entende, de matar, de morrer. O texto no versículo 1 do livro do Apocalipse, enquanto o senhor falou, eu errei aqui, eu deveria ter aberto, mas versículo 1 já fala que tinha alguns ali que já estavam mortos, né? O versículo 2 fala das obras que não são íntegras, versículo 3 fala do arrependimento, versículo 4 fala dos poucos fiéis e dos dignos, e aí o versículo 5 mostra que quem tem essa garantia, de modo nenhum será arriscado o nome do livro da vida. A luta que esse vencedor lutava, e ele continua lutando até hoje, nós vamos continuar até a volta de Cristo, não é para ter o seu nome escrito, mas é porque o nome está escrito, é que ele vai continuar lutando. E os textos que o pastor falou aqui, os textos que quando ele diz assim, ó, você já tem a vida eterna, maravilha. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim. Romanos 10:9-10. Ele tem, a questão não é se tem, presente, indicativo, ativo, a questão é pode perder? Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Perder? E aí, veja, quando o texto de Hebreus que o pastor citou, ele estava com esse texto na ponta da língua, afiadamente para o debate, o texto que ele cita, de capítulo 6, quando diz, nos temos tornado participantes de Cristo, não é coerente afirmar que participantes do Espírito Santo, descrever como simpatizante, ele mesmo coloca como irmão, como crente. E o texto, a leitura simples é exatamente essa. A expressão cair é ruptura espiritual. A palavra grega, posso colocar aqui, não é parar, é ao lado, é uma preposição ao lado. Parapesontas quer dizer, abandono. Você abandonou a fé. Hebreus 10, olha o que Hebreus 10 diz, está aqui aberto, ó, Hebreus 10. Vamos ficar no texto de Hebreus aqui, que o pastor calcou o texto aqui no de Hebreus. Porque a questão de Deus da salvação, eu creio, glória a Deus por isso. Sim. Posso rejeitar, eu posso pecar deliberadamente. Hebreus capítulo 10, versículo 26, meus irmãos, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação, quer dizer, uma cópia do capítulo 6 aqui, né? Não é isso? Sim. É uma cópia do capítulo, mas manda aí, vai, irmão. E tem mais uma meia dúzia de texto aqui. Vamos lá. Vai. Uma perguntinha, pastor Roberto Cruvinel. Só o pó da rabiola. Se um crente pode perder, a pergunta é, se um crente pode perder a salvação, em que momento ele deixa de estar em Cristo? No primeiro pecado grave, na apostasia consciente ou apenas na morte? Aonde a Escritura define objetivamente esse ponto? Este é uma pergunta que eu quero responder pastoralmente, não somente teológica. Vamos lá, primeiro pecado grave, na apostasia consciente ou apenas na morte? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, 23, não, tranquilo. Capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. É a morte. Ezequiel, só para usar um do antigo para ajudar. Sim. Ezequiel 18:4, a alma do Pai é minha. Ajuda aí que eu estou falando de cabeça, vê se vocês me ajudam. A alma do Pai é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz na primeira epístola de João 1:7, presta atenção, se andarmos na luz, como ele na luz andou, está, como ele na luz luz está.
É o presente indicativo ativo. Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você é salvo por misericórdia ou por obras? É graça ou é obras? Então observe, o irmão fala pecado grave, então você admite graduação de pecado, embora todo pecado condene, certo? Eu estou te induzindo agora, porque Jesus fala a Pilatos assim, quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. Mas existe a graduação de pecado. Existe, óbvio. Se na lei dos homens existe, na lei de Deus também. Mas todo pecado condena. Nós dependemos exclusivamente da graça de Deus. É muito difícil dizer isso, irmão, porque é uma questão muito subjetiva. Sim. Do ponto de vista da apostasia, o que é apostasia? É uma questão deliberada. O camarada sabe a verdade, ele resiste à verdade, ele resiste à ação do Espírito Santo. E você, ele é o apóstata, resiste à fé e nega o sacrifício de Cristo. Exatamente.